IDECAN, 2022, Analista Judiciário, TJ Piauí, Apoio Especializado Analista de Sistemas, Desenvolvimento. Extreme Programming, XP, é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software com grande aceitação por parte da comunidade, principalmente quando falamos do desenvolvimento de sistemas onde os requisitos são vagos e as mudanças ocorrem de forma recorrente. Essa metodologia é composta por práticas, mas também por valores, que são defendidos e compartilhados pelos envolvidos no projeto. Marque a alternativa que indica, corretamente, apenas valores de XP. A. Testes, stand-up e retrospectiva. B. Comunicação, testes e revisão. C. Feedback, comunicação e refatoração. D. Simplicidade, revisão e testes. E. Coragem, respeito e simplicidade. Extreme Programming, XP, é uma metodologia ágil de desenvolvimento de software com grande aceitação por parte da comunidade, principalmente quando falamos do desenvolvimento de sistemas onde os requisitos são vagos e as mudanças ocorrem de forma recorrente. Essa metodologia é composta por práticas, mas também por valores, que são defendidos e compartilhados pelos envolvidos no projeto. A XP carrega em seu escopo 5 valores: comunicação, simplicidade, feedback, coragem, respeito. São estes valores que guiarão as práticas e os processos que são utilizados pelos desenvolvedores. A descrição de cada uma das práticas é vista a seguir. Comunicação: todos fazem parte da equipe e nos comunicamos cara a cara diariamente. Trabalharemos juntos em tudo, desde os requisitos até o código. Vamos criar a melhor solução para o nosso problema que pudermos juntos. Simplicidade: faremos o que for necessário e solicitado, mas nada mais. Isso maximizará o valor criado para o investimento feito até o momento. Daremos pequenos passos simples para o nosso objetivo e atenuaremos as falhas à medida que elas acontecerem. Vamos criar algo de que nos orgulhamos e mantê-lo a longo prazo por custos razoáveis. Feedback: levaremos cada compromisso de iteração a sério ao entregar software funcional. Demonstramos nosso software com antecedência e, em seguida, ouvimos com atenção e fazemos as alterações necessárias. Falaremos sobre o projeto e adaptaremos nosso processo a ele, e não o contrário. Coragem: diremos a verdade sobre o progresso e as estimativas. Não documentamos desculpas para o fracasso porque planejamos ter sucesso. Não tememos nada porque ninguém nunca trabalha sozinho. Vamos nos adaptar às mudanças sempre que elas acontecerem. Respeito: todos dão e sentem o respeito que merecem como um valioso membro da equipe. Todos contribuem com valor, mesmo que seja simplesmente entusiasmo. Os desenvolvedores respeitam a experiência dos clientes e vice-versa. A administração respeita nosso direito de aceitar responsabilidade e receber autoridade sobre nosso próprio trabalho. Gabarito, letra I. IDECAN, 2022, Analista Judiciário, TJ Piauí, Apoio Especializado Analista de Sistemas, Banco de Dados. Uma metodologia ágil de desenvolvimento de software bastante praticada por empresas mundo afora é o Extreme Programming, XP. Ela valoriza, dentre outras coisas, abordagem incremental no desenvolvimento das atividades, bem como a comunicação intensa entre a equipe e o feedback constante. Além disso, XP possui um conjunto de práticas que são altamente recomendadas para o dia a dia de um time de desenvolvimento. Marque a alternativa que indica, corretamente, somente práticas de XP. A. Testes de aceitação, TDD e respeito. B. Integração contínua, programação pareada e jogo do planejamento. C. Feedback, comunicação e padronização de código. D. Integração contínua, simplicidade e coragem. E. Jogo do planejamento, programação pareada e respeito. Vamos analisar todas as alternativas dessa questão. Uma metodologia ágil de desenvolvimento de software bastante praticada por empresas mundo afora é o Extreme Programming, XP. Ela valoriza, dentre outras coisas, abordagem incremental no desenvolvimento das atividades, bem como a comunicação intensa entre a equipe e o feedback constante. Além disso, XP possui um conjunto de práticas que são altamente recomendadas para o dia a dia de um time de desenvolvimento. Marque a alternativa que indica, corretamente, somente práticas de XP. A.
alternativa errada. Embora o teste de aceitação e o TDD, desenvolvimento orientado a testes, sejam práticas comuns no contexto ágil, a prática do respeito não está diretamente relacionada às práticas do XP. O respeito é um valor importante no desenvolvimento ágil de software, mas não é uma prática específica do XP. B. Alternativa correta. Isso mesmo! Lembre-se de que as práticas de Extreme Programming, XP, são um conjunto de técnicas e abordagens utilizadas no desenvolvimento ágil de software. Esta alternativa, de fato, contém práticas diretamente relacionadas ao XP, conforme descrito a seguir. Integração contínua é uma prática em que os desenvolvedores integram suas alterações de código ao repositório central frequentemente, garantindo que o software esteja sempre em um estado funcional e facilitando a detecção precoce de problemas. Programação pareada envolve dois desenvolvedores trabalhando juntos em um mesmo computador, colaborando, discutindo e revisando o código em tempo real. Essa prática visa melhorar a qualidade do código, aumentar o compartilhamento de conhecimento e promover a comunicação efetiva na equipe. Jogo do planejamento. Planning Game é uma técnica de planejamento colaborativo em que a equipe e os stakeholders definem as histórias de usuário a serem desenvolvidas durante o ciclo de desenvolvimento, priorizando e estimando o esforço necessário para cada uma delas. C. Alternativa errada. Essas são práticas importantes no desenvolvimento ágil, mas não são práticas exclusivas do XP. Embora a comunicação intensa e o feedback constante sejam valorizados no XP, a padronização de código não é uma prática específica do XP, mas sim uma boa prática geral no desenvolvimento de software. D. Alternativa errada. A prática de integração contínua está correta e é uma prática do XP. No entanto, simplicidade e coragem são princípios gerais de desenvolvimento ágil, mas não são práticas específicas do XP. E, alternativa errada. Embora o jogo do planejamento e a programação pareada sejam práticas corretas do XP, a prática do respeito não é uma prática específica do XP, como mencionado anteriormente. Concluímos, assim, que a alternativa correta é a letra B. Sebrasp, CESP, 2022, Técnico de Tecnologia da Informação, Banrisul, Desenvolvimento de Sistemas. Em relação a metodologias ágeis de desenvolvimento de software, julgue o seguinte item. Na metodologia XP, Extreme Programming, a atividade de planejamento se inicia com o levantamento de requisitos, em que são obtidas histórias de usuários, similares aos casos de uso. A seguir, clientes e desenvolvedores trabalham juntos para decidir como agrupar essas histórias. Certo, errado. De fato, na programação extrema, o planejamento levanta as histórias e divide em tarefas para otimizar o trabalho. Elas contêm justamente os requisitos. Ainda, a participação do cliente é fundamental para a agilidade do desenvolvimento e transparência. Vejamos abaixo, as práticas consistem no núcleo principal do processo. Elas evidenciam os valores que nos ajudarão a ter sucesso no projeto. São elas: cliente presente. O cliente deve participar ativamente do processo de desenvolvimento. Tudo precisa da comunicação com o cliente. Ele deve receber o melhor resultado possível a cada semana, ver o progresso no sistema, ser informado de mudanças de planos, etc. Escute, para que saiba qual é o problema a ser resolvido. Planejamento. O desenvolvimento utilizando o XP é feito em iterações. Uma iteração é um período curto de tempo, 1 ou 2 semanas, onde a equipe desenvolve um conjunto de funcionalidades. Sendo assim, no início da semana, desenvolvedores e clientes se reúnem para priorizar as funcionalidades. Essa reunião chama-se jogo de planejamento e nela já devem estar criadas as histórias. Se uma história for muito grande, ela deve ser dividida em tarefas com duração máxima de alguns dias. Essas histórias devem ser escritas pelo cliente, pois assim ele consegue pensar melhor em cada funcionalidade. O planejamento é importante para que você sempre faça a coisa mais importante a ser feita. Gabarito, certo? Sebrasp, CESP, 2022, Técnico de Tecnologia da Informação, Banrisul, Desenvolvimento de Sistemas. Em relação a metodologias ágeis de desenvolvimento de software, julgue o seguinte item.
Um aspecto central na XP é o fato de que a elaboração do projeto ocorre tanto antes quanto depois de se ter iniciado a codificação. Certo, errado. O método XP, Extreme Programming ou Programação Extrema, é uma metodologia flexível para o desenvolvimento de software, sendo assim, prega a programação como foco. No planejamento do projeto, temos entregas iterativas, portanto, vamos realmente ter a elaboração concomitante com o desenvolvimento. Veja abaixo uma descrição disso. Planejamento. O desenvolvimento utilizando XP é feito em iterações. Uma iteração é um período curto de tempo, 1 ou 2 semanas, onde a equipe desenvolve um conjunto de funcionalidades. Sendo assim, no início da semana, desenvolvedores e clientes se reúnem para priorizar as funcionalidades. Essa reunião chama-se jogo de planejamento e nela já devem estar criadas as histórias. Se uma história for muito grande, ela deve ser dividida em tarefas com duração máxima de alguns dias. Essas histórias devem ser escritas pelo cliente, pois assim ele consegue pensar melhor em cada funcionalidade. O planejamento é importante para que você sempre faça a coisa mais importante a ser feita. Gabarito, certo? Quadrix, 2022, Analista, CFO, Desenvolvimento de Sistema de Informação. Julgue o item a seguir, referentes à metodologia XP, Extreme Programming, e ao Scrum. Um dos valores da metodologia XP é que os processos e as ferramentas devem prevalecer sobre indivíduos e interações. Certo, errado. Julgue o item a seguir, referentes à metodologia XP, Extreme Programming, e ao Scrum. Um dos valores da metodologia XP é que os processos e as ferramentas devem prevalecer sobre indivíduos e interações. A questão cobra, de fato, valores apresentados no Manifesto Ágil, que são aplicados a todas as metodologias que o adotam, incluindo a XP. São 4 valores ao todo: indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Responder a mudanças mais que seguir um plano. O manifesto diz que há valor nos itens da direita, processos e ferramentas, documentação abrangente, negociação de contratos, seguir um plano, mas os itens mais valorizados são os da esquerda, indivíduos e interações, software em funcionamento, colaboração com o cliente, responder a mudanças. Portanto, o item é incorreto. Gabarito, errado. 6 Gran Rio, 2019, Analista, Unirio, Tecnologia da Informação. Uma das principais práticas de XP, Extreme Programming, é o Iteration Planning Game. Entre as atividades realizadas em uma sessão de Iteration Planning, está a definição, pelos programadores, de quais storycards serão implementados em uma iteração. B. Estimação do esforço que será necessário para implementar cada storycard. C. Estimação da data de entrega de um release baseado na estimativa de esforço de cada storycard. D. Estimação, feita por cada programador, do tempo que será necessário para realizar cada tarefa sob sua responsabilidade. E. Designação, por parte do coach, dos programadores que irão realizar as tarefas contidas na lista de tarefas. O Planning Game, jogo do planejamento, é uma prática feita no processo XP onde desenvolvedores e clientes se reúnem com a finalidade de priorizar as funcionalidades. O cliente identifica prioridades a serem desenvolvidas e os desenvolvedores estimam o prazo de conclusão. Deste modo, o cliente fica sabendo o que está acontecendo no projeto e como ele está caminhando. A. Errada. No XP quem define as prioridades é o cliente. B. Errada. Na prática, apesar de esforço e tempo, muitas vezes, serem usados como sinônimos, o XP cita que a estimativa é do prazo de conclusão. C. Errada. A estimativa de entrega é feita posteriormente. A estimativa é de cada desenvolver para desenvolver história que lhe foi atribuída. I. Errada. Não há coach no processo XP. Gabarito, letra D. 6 Gran Rio, 2014, Técnico Científico, BASA, Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas. Uma prática que não é adotada por Extreme Programming, XP, é a. Usar 2 pessoas trabalhando juntas em um único computador para produzir todo o código que será enviado para a produção.
B. Criar os testes antes do código que será testado. C. Refatorar frequentemente, e ao longo de todo o projeto, o código produzido pelos desenvolvedores. D. Integrar continuamente o código recém-produzido com o código existente no repositório. A Extreme Programming, XP, é um método ágil muito utilizado para desenvolvimento de software. A questão nos apresenta algumas práticas e nos pergunta uma que não é prática na XP. Vamos analisar uma a uma as alternativas. A. Correto. Uma das práticas mais comuns na XP está na programação em pares, em que os desenvolvedores trabalham em pares, verificando o trabalho dos outros e prestando apoio para um bom trabalho sempre. B. Correto. Na XP temos uma prática conhecida como Test First, ou seja, após concepção da ideia, antes de desenvolvê-la, cria-se primeiro os casos de teste, ou seja, um framework de testes iniciais automatizados é usado para escrever os testes para uma nova funcionalidade antes que a funcionalidade em si seja implementada. C. Correto. Uma outra prática muito presente na XP é conhecida como refatoração, que permite reestruturar o código sem afetar as funcionalidades. Na XP, a refatoração é muito presente, assim todos os desenvolvedores devem refatorar o código continuamente assim que encontrarem melhorias de código. Isso mantém o código simples e manutenível. D. Correto. Uma outra prática adotada na XP é conhecida como integração contínua, em que a nova funcionalidade é integrada à aplicação no momento em que é concluída, ou seja, assim que o trabalho em uma tarefa é concluído, ele é integrado ao sistema como um todo. Após essa integração, todos os testes de unidade do sistema devem passar. E, errado. A XP adota um desenvolvimento iterativo em que cada iteração tem um tempo constante, geralmente entre 1 e 3 semanas. Portanto, a afirmativa acima não é uma prática da XP. Gabarito, letra I. FGV, 2023, Auditor Fiscal da Receita Estadual, SEFMG, Tecnologia da Informação. Você entrou para um projeto novo, já em andamento, no qual a metodologia que a equipe do projeto segue é a de definir e escrever testes de software a partir das regras de negócio antes mesmo de implementar as funcionalidades propostas. Assinale a opção que indica o nome desse processo de desenvolvimento de software. A. DDD. B. TDD. C. BDD. D. XP. I. Scrum. A questão trata da metodologia de desenvolvimento ágil conhecida como TDD, Test Driven Development, ou desenvolvimento orientado a testes. A ideia realmente é desenvolver se baseando em testes. Veja abaixo uma descrição dessa metodologia. TDD é uma sigla para Test Driven Development, ou desenvolvimento orientado a testes. A ideia do TDD é que você trabalhe em ciclos. Estes ciclos ocorrem na seguinte ordem: primeiro, escreva um teste unitário que inicialmente irá falhar, tendo em vista que o código ainda não foi implementado, crie o código que satisfaça esse teste, ou seja, implemente a funcionalidade em questão. Essa primeira implementação deverá satisfazer imediatamente o teste que foi escrito no ciclo anterior. Quando o código estiver implementado e o teste satisfeito, refatore o código para melhorar pontos como legibilidade. Logo após, execute o teste novamente. A nova versão do código também deverá passar sem que seja necessário modificar o teste escrito inicialmente. Vale ressaltar que TDD não é uma forma de escrever teste, ele é uma metodologia para desenvolvimento e escrita código. Silo do TDD. Os ciclos do TDD podem ser melhor visualizados na imagem abaixo. Ilustração do ciclo do TDD. Perceba a existência dos 3 ciclos. Gabarito, letra B. Sebrasp, CESP, 2023, Analista Regulador, ADRMT, Ciências da Computação e Sistemas de Informação. Assinale a opção que corresponde ao método de teste de software adotado, sob a perspectiva do desenvolvedor, a partir de casos de teste do código, escritos em linguagem técnica, para testar as funcionalidades antes da implementação da solução desenvolvida. A. Unit Testing. B. TDD. C. BDD. D. ATDD. I. Teste de caixa preta. A.
RRADO. Testes de unidade são testes feitos depois do desenvolvimento para verificar se a funcionalidade desenvolvida atende àquilo que foi pedido. Este tipo de teste é realizado na parte de uma aplicação, em um componente ou classe. B. Correto. Desenvolvimento guiado por testes, TDD, possui como premissa definir o incremento que é necessário. Após esta definição, elabora-se o teste automatizado para esta funcionalidade e o executa. Certamente este código irá falhar, pois a funcionalidade não foi desenvolvida. Após a reprovação do teste, implementa a funcionalidade e executa o teste novamente, que agora irá passar. Devido a estas etapas é que nesta ferramenta o desenvolvimento é guiado pelos testes. Ademais, é uma ótima pedida para elevar os níveis dos testes unitários. No TDD o teste faz parte de todo o processo de desenvolvimento. Nesta ferramenta temos um processo em que 1. Identifica-se uma funcionalidade necessária. 2. Escreve um teste para esta funcionalidade. 3. Executa o teste, mas ele falhará. 4. Escreve a funcionalidade. 5. Executa o teste novamente, agora ele passará. 6. Segue para a próxima funcionalidade. Assim, o ciclo TDD é definido em Head, Green, Refactoring. Quando o teste não passa, temos o Head. Em seguida escrevemos uma nova funcionalidade e efetuamos um teste que passa, Green. Em seguida aplicamos o refactoring e por fim escrevemos o próximo teste. Somerville cita o seguinte sobre o TDD: definir o incremento de funcionalidade necessário. Normalmente ele deve ser pequeno e implementável em poucas linhas de código. Escrever um teste para a funcionalidade e implementá-lo como teste automatizado. Isso significa que o teste pode ser executado e informará se a funcionalidade for aprovada ou reprovada. Executar o teste, junto a todos os outros testes que foram implementados. Inicialmente, a funcionalidade não terá sido implementada ainda, então o teste falhará. Isso é proposital, pois mostra que o teste acrescenta alguma coisa ao conjunto de testes. Implementar a funcionalidade e executar novamente o teste. Isso pode envolver a refatoração do código existente para melhorá-lo e acrescentar novo código ao que já existe. Depois que todos os testes são executados com sucesso, é possível passar para a implementação do próximo pedaço de funcionalidade. Portanto, podemos afirmar que a ordem do TDD consiste em 1. Escrever um teste que inicialmente não passa. 2. Adicionar uma nova funcionalidade do sistema. 3. Fazer o teste passar. 4. Refatorar o código da nova funcionalidade. 5. Escrever o próximo teste. C. Errado. O Behavior Driven Development é um tipo de desenvolvimento orientado a comportamento. Com isso temos uma abordagem de desenvolvimento de software que se concentra na colaboração entre desenvolvedores, testadores e partes interessadas para garantir que o software seja construído com base no comportamento desejado do sistema. O BDD visa criar uma compreensão compartilhada dos requisitos do software, facilitando a comunicação e a colaboração entre as equipes envolvidas no projeto. D. Errado. O ATDD, Acceptance Test Driven Development, é uma prática de desenvolvimento de software que combina técnicas do Test Driven Development, TDD, com a colaboração entre desenvolvedores, testadores e partes interessadas para definir requisitos e desenvolver software orientado a testes de aceitação. A diferença mais básica entre o TDD e o ATDD é que neste o foco é a visão do cliente, enquanto naquele o foco é a visão do desenvolvedor. E, errado. O teste caixa preta, ou teste funcional ou comportamental, tem o seu foco nos aspectos relacionados à interface da aplicação sem se preocupar com as partes externas. As técnicas de teste caixa preta permitem derivar séries de condições de entrada que utilizarão completamente todos os requisitos funcionais para um programa. Gabarito, letra B. Sebrasp, CESP, 2023, Analista Regulador, ADER Mato Grosso, Ciências da Computação e Sistemas de Informação. Assinale a opção que corresponde ao método de teste de software adotado, sob a perspectiva do desenvolvedor, a partir de casos de teste do código, escritos em linguagem técnica, para testar as funcionalidades antes da implementação da solução desenvolvida. A. Unit Testing. B. TDD. C. BDD. D. ATDD. I.
Teste de caixa preta. RRADO. Testes de unidade são testes feitos depois do desenvolvimento para verificar se a funcionalidade desenvolvida atende àquilo que foi pedido. Este tipo de teste é realizado na parte de uma aplicação, em um componente ou classe. Correto. Desenvolvimento guiado por testes, TDD, possui como premissa definir o incremento que é necessário. Após esta definição, elabora-se o teste automatizado para esta funcionalidade e o executa. Certamente este código irá falhar, pois a funcionalidade não foi desenvolvida. Após a reprovação do teste, implementa a funcionalidade e executa o teste novamente, que agora irá passar. Devido a estas etapas é que nesta ferramenta o desenvolvimento é guiado pelos testes. Ademais, é uma ótima pedida para elevar os níveis dos testes unitários. No TDD o teste faz parte de todo o processo de desenvolvimento. Nesta ferramenta temos um processo em que 1. Identifica-se uma funcionalidade necessária, 2. Escreve um teste para esta funcionalidade, 3. Executa o teste, mas ele falhará. 4. Escreve a funcionalidade, 5. Executa o teste novamente, agora ele passará. 6. Segue para a próxima funcionalidade. Assim, o ciclo TDD é definido em Head, Green, Refactoring. Quando o teste não passa, temos o Head. Em seguida escrevemos uma nova funcionalidade e efetuamos um teste que passa, Green. Em seguida aplicamos o refactoring e por fim escrevemos o próximo teste. Somerville cita o seguinte sobre o TDD: definir o incremento de funcionalidade necessário. Normalmente ele deve ser pequeno e implementável em poucas linhas de código. Escrever um teste para a funcionalidade e implementá-lo como teste automatizado. Isso significa que o teste pode ser executado e informará se a funcionalidade for aprovada ou reprovada. Executar o teste, junto a todos os outros testes que foram implementados. Inicialmente, a funcionalidade não terá sido implementada ainda, então o teste falhará. Isso é proposital, pois mostra que o teste acrescenta alguma coisa ao conjunto de testes. Implementar a funcionalidade e executar novamente o teste. Isso pode envolver a refatoração do código existente para melhorá-lo e acrescentar novo código ao que já existe. Depois que todos os testes são executados com sucesso, é possível passar para a implementação do próximo pedaço de funcionalidade. Portanto, podemos afirmar que a ordem do TDD consiste em 1. Escrever um teste que inicialmente não passa. 2. Adicionar uma nova funcionalidade do sistema. 3. Fazer o teste passar. 4. Refatorar o código da nova funcionalidade. 5. Escrever o próximo teste. Errado. O Behavior Driven Development é um tipo de desenvolvimento orientado a comportamento. Com isso temos uma abordagem de desenvolvimento de software que se concentra na colaboração entre desenvolvedores, testadores e partes interessadas para garantir que o software seja construído com base no comportamento desejado do sistema. O BDD visa criar uma compreensão compartilhada dos requisitos do software, facilitando a comunicação e a colaboração entre as equipes envolvidas no projeto. Errado. O ATDD, Acceptance Test Driven Development, é uma prática de desenvolvimento de software que combina técnicas do Test Driven Development, TDD, com a colaboração entre desenvolvedores, testadores e partes interessadas para definir requisitos e desenvolver software orientado a testes de aceitação. A diferença mais básica entre o TDD e o ATDD é que neste o foco é a visão do cliente, enquanto naquele o foco é a visão do desenvolvedor. Errado. O teste caixa preta, ou teste funcional ou comportamental, tem o seu foco nos aspectos relacionados à interface da aplicação sem se preocupar com as partes externas. As técnicas de teste caixa preta permitem derivar séries de condições de entrada que utilizarão completamente todos os requisitos funcionais para um programa. Gabarito. Você quer aprender sobre TI de forma descomplicada e gratuita? Inscreva-se no canal Estudando TI e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua inscrição e seu feedback são muito importantes para mim. Inscreva-se agora e toque o sino. É rápido e fácil. Com a sua ajuda, posso continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para ajudar você a alcançar seus objetivos em TI.